A CPDM informa. Os assentos com indicação de uso. Paz do Senhor Jesus, bom dia. Quero deixar uma mensagem do Evangelho para vocês. Tudo quanto está escrito nesse livro foi escrito para aviso nosso, escreveu o apóstolo Paulo. Porque a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Tá? Qual verdade? Bom, uma delas, que está ordenada aos homens morrerem uma vez, depois segue-se o juízo. Ou seja, depois da morte não existe mais possibilidade alguma de salvação. A salvação é hoje, o dia é agora, e se você não crê, a Bíblia fala, você já está condenado. Bolinha de amendoim, O profeta Jeremias escreveu assim: o povo deseja os falsos profetas. O profeta Ezequiel escreveu de amendoim, R$1. que o povo gosta de ouvir a mentira. O apóstolo Paulo escreveu que deixariam de ouvir a verdade, voltando-se a fábulas, lendas, né? Ou seja, deixar de escutar a verdade para escutar a mentira. Pois é, todo mundo aqui sabe que Papai Noel não existe, mas todo mundo está querendo comemorar essa data como se fosse o aniversário de Jesus. Bom, se você não sabe, está escrito aqui em Hebreus 7, versículo 3, de um personagem chamado Melquisedeque. Mas acontece que esse Melquisedeque viveu lá no livro de Gênesis, no tempo de Abraão. E diz assim que esse sujeito não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de vida e nem fim de vida. Só existe um homem que pisou na face da terra que não tem pai nem mãe, é Jesus. Então Melquisedeque, para quem não sabe, é Jesus no Velho Testamento, porque ele era rei, ele era profeta e ele era sacerdote. No Velho Testamento só Jesus poderia ser essas três categorias, tá? Nenhum outro homem jamais conseguiu ser rei, profeta e sacerdote. Então Melquisedeque era o próprio Jesus no Velho Testamento, que apareceu para Abraão. Isso está escrito em João capítulo 8. Abraão me viu e se alegrou quando me viu, tá? Pois é, esse mundo aqui tem um Deus que a Bíblia fala assim, é o diabo, e ele cegou o entendimento dos incrédulos. O profeta Jeremias fala no capítulo 5 que os homens ultrapassaram os feitos dos malignos. Ou seja, Tiago 2,19 está escrito assim: você crê em Deus? Faz bem. Até os demônios acreditam e tremem. Agora aparece um sujeito aí na televisão falando, eu sou ateu. Então você é pior que o diabo, porque até o diabo acredita em Deus, tá? Até o diabo sabe quem é Deus e treme. Toma cuidado, filho, para você não ser enganado com fábulas, com mentiras, porque a Bíblia fala que ficarão de fora todos os que amam a mentira. 25 de dezembro, se você não sabe, comemora-se o aniversário de Tamuz. Tamuz era filho de Nimrod e Cassemiramis, na Babilônia, filho do Deus Sol. No Egito, comemorava-se o aniversário de Horus, filho de Ísis com Osíris, filho do Deus Sol. Então sempre teve uma estátua de uma mulher segurando uma criancinha no colo. Isso desde lá, do Antigo Egito, desde o poderoso Império Babilônico. E agora pintaram a figura de uma mulher com um menininho no colo, dizendo que essa mulher é Maria, dizendo que essa criança é o menino Jesus. Mas não existe menino Jesus, existe o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. Não existe menino Jesus. Então toma cuidado para você não fazer parte dessa mentira natalícia, né? Isso aí não passa de comércio evangélico, um comércio católico, um comércio ateu, um comércio satanista, tá? Então toma cuidado para você não fazer parte dessa porcaria. Vamos falar o português bem claro, tá? Porque quem ama a mentira e vive da mentira vai para o inferno junto com o diabo, que é o pai da mentira. Vamos botar Jesus no lugar dele, filho.
Não é na Netflix, não. Jesus não é gay, filho. Vamos botar Jesus sentado no trono, porque Ele vai julgar essas nações, essas terras e todos os povos. E vai separar o joio do trigo e vai separar as ovelhas do bode, tá? Então toma cuidado, tá? Para você não ser enganado com o diabo. Não prego para ganhar dinheiro, tá? Mas eu tenho uma obrigação de falar a verdade para você. Se você vai acreditar ou não, o problema é teu, tá? Eu não saio de casa para fazer você virar evangélico, não, filho. Tá cheio de evangélico, de pastor indo pro inferno, acreditando que o dinheiro é o Deus deles, tá? Toma cuidado, filho. O tempo tá acabando. Jesus vai voltar e vai pegar esse mundo aqui de surpresa. Perdão. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem e aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Tudo quanto está escrito aqui neste livro foi escrito para aviso nosso. Tudo. O apóstolo Pedro escreveu assim, olha, que o juízo que aconteceu no mundo antigo de Noé, o juízo que aconteceu com os anjos que pecaram, o juízo que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra, o apóstolo Pedro escreveu assim: foi deixado para exemplo nosso, para que a gente não vivesse da mesma maneira ímpia que eles viveram, e eles foram destruídos, tá? Então a gente tem exemplo de sobra para temer a Deus e para guardar os seus mandamentos. A gente tem exemplo de sobra aqui nesse livro aqui, para não brincar com Deus. A Bíblia fala assim: de Deus ninguém zomba. O que o homem planta, ele colhe. Hebreus 10:31 está escrito assim: horrível coisa é cair na mão do Deus. Fala de café, fala do coração, fala de... Hebreus 12:29 está escrito assim: nosso Deus é um fogo consumidor. O apóstolo Paulo escreveu que nos últimos tempos as pessoas não iam dar ouvidos à sã doutrina, aos ensinamentos de Deus, iriam se desviar da fé para darem ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Toma cuidado. Os teus olhos é a janela da alma, né? Jesus falou assim: se seus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas, e quão grandes serão essas trevas. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Jesus falou assim: poucos são os que encontram o caminho da porta estreita que leva para a salvação. Jesus falou que poucos encontram. Então, filho, busca de todo o coração para você encontrar a verdade. Esse mundo aqui odeia Jesus, porque Jesus é a verdade. Esse mundo aqui, filho, jaz no maligno. Está escrito: jaz, está morto na mão do diabo, tá? Toma cuidado. Deixam de ouvir a palavra de Deus para ficar escutando funk. Deixam de ouvir a palavra de Deus para assistir futebol. Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falou isso várias vezes. Ter ouvidos é querer, desejar realmente conhecer a verdade. Jesus falou assim: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer, você precisa conhecer quem é Jesus. Jesus falou assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Fala do coração. Quem é seu amigo? Neymar? Quem é seu amigo? Anitta? Em quem que você pensa 24 horas por dia? Com quem você conversa 24 horas por dia? Jesus falou assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Vou deixar de adorar o verdadeiro Deus para adorar ídolos. Cuidado com essa idolatria de hoje, né? A Bíblia diz que a idolatria é um pecado de feitiçaria. O diabo é pai da mentira, mentiroso, mente desde o princípio do mundo. O apóstolo Paulo falou assim: vão deixar de ouvir a verdade para se voltar a fábulas, lendas. Aí, ó, Papai Noel. Qualquer criança sabe quem é Papai Noel. Agora pergunta para a criança se ela sabe quem é Jesus, o que Jesus fez e para que Jesus veio aqui. Não, ela sabe do Batman. Do Batman ela conhece. Do Homem-Aranha ela conhece. Mas não sabe quem foi Abraão, não sabe quem foi Davi, não sabe quem foi Noé, não sabe quem foi ninguém da Bíblia. Está vendo como o diabo está roubando a fé?
Jesus falou que quando ele voltasse não encontraria fé na terra. Acreditar em Deus? Tiago 2,19 está escrito assim: até os demônios acreditam em Deus e tremem. Aí aparece um sujeito e fala assim: eu sou ateu. É pior que o diabo. Se tornou pior que o diabo, porque até o diabo acredita em Deus e treme. Quando Satanás viu Jesus, um endemoniado, ele dobrou o joelho e falou assim: eu sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Vieste nos atormentar antes do tempo. Esse sujeito tinha 6.000 demônios dentro dele. 6.000 demônios dentro dele. Dormia no cemitério pelado, né? Vai ver que era um roqueiro, fumava maconha. Com certeza, né? Dormia no cemitério. Porque lá crucifixo aqui não falta, né? O diabo não tem medo de crucifixo. A cruz é maldição. A palavra da cruz é salvação, tá? Qualquer endemoniado por aí pendura a cruz no pescoço. Viesse nos atormentar antes do tempo. O tempo está chegando. O acerto de conta para essa geração aqui está chegando. Como foi no dia de Noé, 8 pessoas escaparam, o resto foi destruído. Como foi no dia de Ló, 3 pessoas escaparam, o resto foi destruído. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Vamos ver até quando a Netflix vai falar que Jesus é gay, né? Vamos ver até quando essa geração vai falar que Jesus é gay. Vamos ver se ele é gay ou se ele é o Senhor dos exércitos que vai aniquilar essa geração que adora o anticristo. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai prevalecer. A palavra dele, dos profetas, ou se é a palavra do homem, né? Toma cuidado, filho. Com Deus ninguém brinca. Bem-aventurado significa mais do que feliz. Mais do que feliz, quem lê, quem ouve, e aqueles que acreditam, que guardam as palavras da profecia desse livro. O que tem aqui nessa Bíblia Sagrada são profecias. Deus fala do fim desde o começo, está escrito no profeta Isaías. Deus está falando do fim desde o começo, porque tem um fim. Teve um começo da humanidade e vai ter um fim. O fim vai terminar no juízo final. Está lá em Apocalipse 20, que Deus vai chamar um por um, né? E vai procurar o nome escrito no livro da vida. Quem não se arrependeu, quem não nasceu de novo, não vai poder entrar no reino dos céus. Hebreus 9, 27. Está ordenado aos homens morrer uma vez, depois segue-se o juízo. Acabou a chance. Depois não tem purgatório, nem missa de 7º dia, nem reencarnação. E essa história de que morreu, acabou, é papo furado. Jesus morreu, ressuscitou, voltou no mesmo corpo. Não existe reencarnação. Ele voltou no mesmo corpo para mostrar o que acontece depois da morte. Então creia nesse livro, porque os profetas morreram pregando a verdade. Jesus morreu pregando a verdade. Sabe por que mataram eles? Porque o Deus desse mundo, a Bíblia fala, é o diabo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos. Satanás chegou para Jesus, lá em Lucas 4, Mateus capítulo 4, está escrito que Satanás se apresentou para Jesus. Ele falou assim: ó, tudo isso aqui me foi entregue. Eu dou a quem eu quero, é só me adorar. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei glória, fama, riqueza, eu te darei tudo o que você quiser. Tem gente pensando que esse Satanás é Deus. Você já viu um depoimento do Casagrande, aquele ex-jogador de futebol, que ele adorava Lúcifer, pensando que Lúcifer era o verdadeiro Deus? É assim que os ricos vivem, que Satanás veio libertar o homem da escravidão de Jeová. Até que ele começou a ver os demônios dentro da casa dele, né? Aí ele começou a invocar o nome de Jesus, e ele falou que os demônios se afastavam. Depoimento do próprio Casagrande, mas está lá enfiado no futebol até hoje. Acreditou? Não acreditou não, filho. Porque quando a pessoa acredita, ele se converte. Quando a pessoa acredita, ele é transformado em cidadão dos céus e nova criatura. Ele nasceu de novo. É isso que está precisando, filho. Não acreditar em Deus, até os demônios acreditam, a Bíblia diz. A gente precisa nascer de novo. Quem não tiver o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Por isso que Jesus deu uma ordem: pregar o evangelho a toda criatura, porque Deus não vai ter prazer de jogar ninguém no inferno. Mas quem não tiver a marca do sangue dele, a marca do seu espírito, não vai poder entrar no céu. Busque o Senhor enquanto você pode achar.
Papai Noel é uma mentira, filho. Todo mundo está cansado de saber que é uma mentira, mas mesmo assim o mundo vive isso, tá? Não entrarão no céu os mentirosos, tá? Todo aquele que ama e comete a mentira. É sério, filho. Foi pago um preço muito caro para a gente brincar com a salvação, com a vida eterna. Eis que cedo vem, guarda o que tem, para que ninguém roube a coroa da vida eterna. Você sabia que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus? Somos eternos. Ou no céu, ou no inferno, o nosso corpo, a nossa alma vai passar a eternidade. Tá? Não tem como. O ser humano, ele precisa de um salvador, porque o pecado entrou no mundo, que o pecado entrou a morte. Deus não criou o pecado, Deus não criou a morte. Foram brechas que o ser humano deu, quando deu ouvidos para a mentira do diabo, lá no Jardim do Éden. Se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus. Não é uma maçã. Conhecimento do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não temeram a Deus, esqueceram que Deus falou não coma, e eles comeram. Aí, filho, a gente vê a tragédia que acontece no mundo até hoje, né? Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. Cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. A gente está vendo uma desgraça que o pecado fez. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo mundo está cansado de saber que Papai Noel não existe. Mesmo assim, ano após ano, continua comemorando o aniversário do Papai Noel. Porque de Jesus não é. Jesus, a Bíblia diz que ele não tem data de nascimento. Hebreus 7:3. Ele não tem princípio de vida e nem fim de vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. A Bíblia diz: invoca enquanto Ele está perto. Leia as Escrituras. Jesus falou assim: nela você vai examinar as Escrituras e você vai encontrar a vida eterna. São elas que te testificam. Trocaram Jesus por Barrabás, um assassino. E o mundo continua fazendo isso até hoje, tá? 25 de dezembro não é uma data cristã, não tem nada a ver com cristianismo, tá? Eu nunca vi Pedro comemorando o Natal. Eu nunca vi o apóstolo João comemorando o Natal. Nunca vi o apóstolo Pedro, Paulo, nenhum deles comemorando o Natal, tá? Nenhum dos profetas comemoravam data alguma, tá? Por quê? Porque eles não tinham, né, uma fé vã. Eles tinham profetas que falavam com eles. Eles tinham uma lei dada por Moisés, que falava com Deus face a face quando subia no Monte Sinai. Eles acreditavam no Deus de Abraão, o Deus de Israel, que é esse Deus da Bíblia, tá? Em Hebreus 7:3 está escrito assim: não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio de vida e nem fim de vida. Só tem um ser humano que pisou na face da terra que não tem pai nem mãe. Jesus não tem mãe porque ele não foi gerado pela Maria, foi gerado dentro da Maria, gerado pelo Espírito Santo. Porque se Jesus tivesse DNA humano, ele seria pecador. Porque a Bíblia fala que todos que nasceram de Adão e Eva são pecadores, nasceram com pecado. Ele foi o único que veio sem pecado e morreu sem pecado, ressuscitou e vai voltar. Acontece que o apóstolo Paulo falou que quando Jesus estivesse para voltar, as pessoas iriam se desviar da fé, dando ouvido a fábulas. Quanta gente vai perder salvação de graça, à toa, só para dar umas risadas com a Netflix, vendo um Jesus gay que o mundo inventou. Sabe aquele personagem loirinho, de olhos verdes? Foi pintado pelo Miguel Ângelo, o pintor que o Papa contratou para pintar um quadro de Jesus. Mas você sabia que está escrito nos 10 mandamentos, o segundo, do qual foi tirado no catecismo católico, foi tirado: não farás imagem de escultura, eu sou o Senhor teu Deus, adorarás só o Senhor. Não, fizeram uma imagem de uma mulher, adoram uma mulher com uma criança no colo. Dá uma olhada nas Semíramis, junto com o Tamuz no colo, era o deus da Babilônia, uma mulher com um nenenzinho no colo. Dá uma olhada em Ísis e Osíris, os reis do Egito, os deuses do Egito, uma mulher, a rainha dos céus, com um nenenzinho no colo. O diabo fez a mesma coisa, usou a Maria, usou o menino Jesus, para dizer que isso aí é cristianismo. Isso é adoração satânica. Tem nada a ver com Jesus, nada.
Não passa de uma data comercial para arrancar dinheiro, porque a Bíblia fala que o diabo fazia comércio. E ele enganava, se enriqueceu fazendo comércio. Ezequiel 28. As pessoas gostam de ouvir a mentira, escreveu o profeta Ezequiel. O profeta Jeremias escreveu assim: as pessoas desejam os falsos profetas. A data mais depressiva que as pessoas entram em depressão é Natal. Cometem suicídio a cada 40 segundos. Chega na data de Natal, esse número aumenta mais ainda, porque não tem nada a ver com a verdade de Deus. Se você viver a mentira, você está sendo enganado pelo diabo. E se você morrer enganado pelo diabo, você vai passar a eternidade no inferno. Por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho. Jesus tem que nascer dentro de você, filho. Você tem que nascer de novo. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Culto é o que você faz 24 horas por dia. Isso que é culto que Deus quer. Foi para isso que Jesus morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados. Maria não vai perdoar pecado de ninguém, não pode dar salvação. Um homem não pode dar salvação para outro homem. O próprio Deus teve que vir aqui como homem, pagar o preço da nossa salvação. Acredite em Deus, filho, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus, e aqueles que amam a mentira não herdarão o reino dos céus. Fique fora dessa festa, fique fora da mentira, para você ter vida eterna. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você não precisa de Papai Noel, você precisa de Jesus. Amém? Por isso que Jesus falou: quem tem ouvidos, ouça. Desce nós. Pela Aurora. É a Aurora aqui já, é? É? Aurora, lotadinho. Aqui não tá não. Vou pra dar todinho.